Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Está começando mais um episódio de 365 dias de 8M, tá? E hoje temos a honra de conversar com a mulher incrível, que é a diretora da Escola Estadual Santa Rosa de Lima, na região do Capão Redondo, professora e ativista de diversas instâncias, como, por exemplo, o movimento LGBT, tá? Seja bem-vinda a Paula Beatriz. Obrigada, Pérola. Oi, tudo bom? Tudo, e você? Muito bom estar participando do 365 dias de 8M. Agradeço a professora Marília pelo honra convite. É nossa de estar aqui. Imagina, toda a honra é nossa. Bom, a gente vai estar conversando, né? A gente está contando um pouco da sua trajetória, né? Como surgiu a sua vontade de atuar na área da educação. Então, a minha ideia surgiu, né? Assim, esse desejo. Eu tinha 8 anos. Isso uma tia me contava, né? Porque ela já é falecida, que ela tinha o costume de perguntar para todos os sobrinhos e sobrinhas o que iam ser quando crescesse. E aí ela perguntou para mim e eu disse a ela que eu seria professora, né? E de fato, depois de anos assim, ela passou e disse para mim, né? Um dia ela falou: a única que cumpriu o que ia ser quando era criança disse foi você. Os outros falaram diversas profissões, ninguém seguiu e você seguiu essa carreira, né? E eu segui essa carreira porque acho que assim, é a minha identidade também estar na educação, participando de todo esse processo que é tão importante, tão fundamental para o nosso Brasil, né? Enfim, até para o mundo, porque a educação é que circula todos esses sentimentos. Então, eu tenho essa profissão com muito carinho, com muito gosto de exercê-la, né? Me formei primeiramente no curso de magistério, depois fiz o curso de letras, depois pedagogia, depois o pós, né, e atuando na rede pública, tanto estadual como a municipal, né, minha maior foco mesmo foi na alfabetização, né, assim, eu tenho um brilho e um olhar muito, assim, específico para o início da leitura e da escrita, que é a alfabetização. Nossa, que incrível, né, a sua história. É muito importante para a nossa sociedade, né, já que é uma sociedade tão preconceituosa, né, que não aceita a questão da transexualidade ou da diversidade em si, né. E sabemos, como eu disse, que a nossa sociedade é muito preconceituosa, sendo muito importante o nosso papel de desenvolvimento que possam quebrar esse ciclo efetivo, nosso conceito contra o que ela impõe. Como como é atuar como ativista no movimento LGBT nesse contexto, já que a nossa sociedade é tão preconceituosa? Como é ser ativista no movimento LGBT? Então, eu me tornei ativista pela condição, né? Acho que, assim, pelo ponto mesmo de eu começar a inspirar muitas das meninas, né? Principalmente as travestis e transexuais, que ainda nem a escolarização não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica, né? Que é e muitas nem o ensino fundamental, né? Ainda mais o ensino médio. E aí elas começaram nesse processo assim, da minha história, né? Mas acho que, na verdade, não foi num processo de estar dando nome, né? Visibilidade, né? Porque eu fiz a transição, a exteriorização, eu gosto mais de usar o termo exteriorizar do que transicionar, porque eu acho que eu exteriorizei a Paula, né? Eu já nasci a Paula, né? Agora, algumas situações que seguraram essa personalidade, o que essa pessoa fisicamente, visualmente, mas interiormente já sempre foi Paula. E até mesmo pelos estudos recentes
que tratam já de tematizar as crianças trans. Então, na minha época, eu então era uma criança trans, né? Eu não era um bichinha, um baitolinha, um viadinho. Eu era uma criança trans, mas não tinham ainda esses estudos, esse conhecimento. Como tem hoje, então eu me reconheço dessa forma, dessa maneira, né? Então eu faço uma retrospectiva da minha vida, né? Da minha trajetória e de tantas outras travestis e transexuais, né? E nesse sentido, que aí a gente vai dando a fala, o tom, né? E eu, principalmente, atuando na educação, né? Porque a gente sabe que muitas travestis e transexuais não concluem os seus estudos, né? Há uma expulsão, que eu diria, compulsória, né? Porque elas não abandonam porque desejam realmente abandonar. E não há aquela expulsão por um ato que elas tenham cometido dentro do espaço escolar. É pelas pressões realmente, né? Por exemplo, o uso do banheiro, o uso, a identificação e o respeito pelo nome social, né? Então, eu falei, tem que mudar isso. E quando isso começa realmente eu dar nome e tocar? Em 2013, quando a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo me reconhece como a primeira diretora transexual, né? Então, ao mesmo tempo, fiquei feliz, né? Olha, estão reconhecendo. E num ponto também me entristeceu, porque em pleno 2013, né? Agora que tem uma diretora transexual, então a gente tem que refletir sobre isso. E eu estando nesse espaço escolar, sei que as coisas sobre as questões da diversidade de gênero e sexual não são tratadas como de fato devem ser tratadas na escola. Então, eu fui até a Secretaria da Educação e realmente me apresentar. Olha, vocês falaram, agora está aqui o corpo presente, essa pessoa, e a gente precisa conversar, porque precisa algumas coisas, né, terem mais atenção, né, quando falamos de diversidade sexual e de gênero. E aí, então, fui muito bem recebida, e dali, naquele momento, aquela gestão que estava na Secretaria da Educação, né, na equipe pedagógica, foram bem receptivos, e era essa propositura mesmo que eles pretendiam, né, para fazer reflexões. E aí foi quando a gente já começou um processo do uso do nome social para alunos e alunas travestis e transexuais. Teve formação, um curso de 90 horas, sabe, com uma fundamentação muito teórica, científica, das questões mesmo de gênero e histórica, e tratando mesmo especificamente de cada letra, né, do LGBTQIA+, falando também da questão do gênero mulher e homem. Então, um curso muito rico, né? Mas, infelizmente, assim, vem outras gestões, vão tudo, e essas coisas vão ficando silenciadas, né? E aí, nisso que eu passo, então, até essa frente na educação. E aí, os movimentos que já existiam, né, sobre as questões LGBTQIA+, e mais de travestis e transexuais, então, opa, tem a Paula da educação, e aí começaram me puxar. Então, até outras secretarias também, eu fui falar até já com procuradores do Estado de São Paulo, entendeu? Sobre as questões mesmo e as demandas para a pessoa travesti transexual, né? Então, isso foi muito rico. Então, eu aprendi muito com isso, cresci muito, e, ao mesmo tempo, eu acredito que eu tenho contribuído para com que essas jovens, esses jovens, né, travestis e transexuais, permaneçam nesse espaço escolar, concluam seus estudos na idade regular, ou, se não concluíram, retornem, como muitas e muitos retornaram à escola, né? Estão fazendo o curso da educação de jovens e adultos, e têm seus sonhos, né? E eu ouvi de muitos assim, nossa, tem você, diretora, então eu vou também. E aí, sabe, assim, eu ouvi isso muito, então isso, assim, me deixa muito alegre, satisfeito, porque, na verdade, é com a educação que a gente consegue vencer algumas batalhas, vencer algumas questões, porque é o conhecimento que dá essa força, esse discernimento, que permite que a gente dialogue, que a gente
converse, que a gente reflita, não saia brigando, xingando, dando tapa, quebrando as coisas, entendeu? Acho que e é isso que é o sentido da educação. Então, acho que é nisso que eu acabo sendo mesmo uma ativista, né? Que até deixo falha nesse ativismo, e é importante eu ressaltar, por conta da minha jornada de trabalho, eu não consigo ser uma ativista tão atuante como eu gostaria, né? Mas eu agora, recentemente, solicitei minha aposentadoria na rede municipal, então eu já vou ter uma carga aí à noite para poder estar mais ativa mesmo, mais atuante nesse sentido, que é o meu desejo mesmo, a gente conseguir todo esse processo, né? Então, acho que é muito significativo, né? E eu acho que, e ao mesmo tempo que a gente dá essa cara, que a gente aparece, somos nós, sabe? A gente dá essa visão, a gente dá também uma inspiração para as pessoas, né? A gente consegue fazer com que as pessoas repensem também. E até aquelas que são preconceituosas, que são contraditórias, que têm lá suas marcas, né, que vem da sua infância, da sua adolescência, elas começam a pensar também diferente, que acho que é esse que é o processo, né, de fazer o ativismo, né, de estar ali militando, de estar buscando o que é o melhor para que todos convivam juntos. Nossa, é tão emocionante ver você falando, né? Eu tenho vários amigos trans, mulheres trans, homens trans, que acabaram largando os estudos por conta disso mesmo, ou por a escola não aceitar o seu nome, o nome que ela escolhe, né, usar. Mas eu também tenho outros amigos trans que conseguiram tá finalizando a escola, né? Foi difícil a percussão deles, a trajetória deles, mas eles conseguiram. Então, eu acho que essa luta é muito importante. E tem pessoas que não reconhecem isso, né? Que falam que é tudo uma besteira, que é mimimi, né? E fazem gozação, fazem piadas com os gêneros. Não somente com os transexuais, os travestis, e também com os não binários, que tem essa coisa também, que eu sou não binária. Eu me assumi não binária. Então, eu já ouvi muita piadinha também, mas da comunidade LGBT, as pessoas que mais sofrem são os transexuais e as travestis, né? Então, é uma pauta bem importante a ser discutida. E você, como mulher trans, qual foi a maior dificuldade ao longo da sua carreira que você enfrentou como mulher? Olha, Pérola, enfrentar algum desafio, alguma coisa que eu tenha tido algum problema nesse meu caminhar, né, na educação, no exercício dessa linda profissão, eu não tive, tá? E é engraçado que na educação eu tenho as duas fases, né? Porque quem ingressou foi meu irmão gêmeo, é assim que eu identifico com a identidade que eu me apresentava anteriormente. É meu irmão gêmeo, e vou dizer por quê. Porque meu caráter, a minha história, a minha moral, minha ética, tudo foi construída ao longo desses meus 50 anos de idade, né? Então teve uma fase que foi o meu irmão gêmeo que esteve aí, foi ele que passou no concurso para diretor de escola, professor, foi ele que se formou no curso de magistério, foi ele que se formou no curso de letras, foi ele que se formou na pedagogia, né? Após graduações já foi a Paula, entende? Então é todo um contexto, né? É um processo do qual a gente vai assim numa linha de um pensamento, né? E pensando-se nisso, que eu fui seguindo, né? E até mesmo se eu vou dar um exemplo, quando eu lecionava na escola municipal, um dia eu cheguei, era o início do ano, tinham divulgado a lista dos pais, e uma funcionária virou para mim e falou: você é um problema para nós aqui na secretaria. Aí eu disse para ela: por que eu sou um problema?
Porque acabamos de divulgar a lista e os pais estão querendo, os filhos que não caíram com você, eles querem que ponha na sua sala, que tem que ser com você. Então, você veja que interessante. Meu irmão gêmeo se apresentava como enquanto um homem gay, tá? Porque nunca escondeu essa orientação sexual. E, não, e os pais quererem, quer dizer, não era querer tirar, né? Ver lá meu nome, não, é aquele professor todo, eu quero tirar, não quero, não. Outros que não tinham caído queriam, por quê? Já era uma história que eu tinha na escola, né? São anos que eu estava trabalhando na escola e conhecia o meu trabalho, e dependia da minha, naquele momento, orientação sexual, né? E depois, lógico, com a identidade de gênero, isso já estava construída. E eu ouvi de muitas pessoas, quando eu resolvi exteriorizar Paulo, até que enfim. A frase que eu mais ouvi foi até que enfim, querendo dizer assim, faltava, já fazia tempo que você teria que ter realmente assumido a sua identidade de gênero enquanto uma mulher transexual, né? E eu vou dizer por que não fiz antes, como até hoje ainda também tenho, o medo. Porque há medo, como você bem colocou, do preconceito, da discriminação, e ela é ainda muito presente na nossa vida e na nossa sociedade até hoje. Então eu tenho ainda medo, né? Mas eu tinha aquele medo, por exemplo, perder meu emprego, de tudo, porque a gente não sabe em que instâncias vão as coisas, né? E aí não aconteceu, né? Eu continuei exercendo a minha profissão de diretora de escola, né, na rede estadual, professora na rede municipal, e fui seguindo. Quer dizer, isso não parou, não estacionou. Mas ainda esse medo continua, porque essa violência ronda a cada esquina, a cada momento. Né? Então, eu a qualquer momento posso ser uma vítima, né, da transfobia, né? E ainda sou negra, né? E ainda mesmo mulher, né? Tem todas essas questões que hoje na nossa sociedade são vítimas realmente de uma violência absurda, muitas vezes silenciada e anônima. Por que esse anônimo? Porque a gente não sabe o porquê estamos apanhando, porque estamos sendo agredidas, porque estamos sendo violentadas. Né? Então, isso que a gente precisa sempre estar refletindo muito. Né? Então, na minha trajetória, nesses meus territórios que eu atuo, nunca me encontrei numa situação em que eu fosse colocada em xeque-mate pela minha identidade de gênero. Nossa, é muito bom ouvir isso, né? Porque já tiveram muitas pessoas que, por conta de estarem assumindo a sua transexualidade, passaram diversos preconceitos no mundo do trabalho. E a questão de realmente ser negra e LGBT complica muitas coisas, porque além de estar sofrendo LGBTfobia, está sofrendo o racismo, outros diversos preconceitos, né? E você, como mulher, com uma história tão importante para a nossa sociedade, nessa jornada, teve outras mulheres que te motivaram e te inspiraram? Sim, muitas mulheres. Mas antes de eu entrar nelas, deixa eu complementar a anterior, porque eu não tive, né, como você até falou, desse Sim, problema do mercado de trabalho, não é uma regra, tá? sim. Eu acabo sendo uma exceção, tá? Porque senão podem pensar, não, então é tudo muito bom para elas, né? Travestis e transexuais, e para os meninos também, os homens trans. Não, comigo Não. foi diferenciado, tá? Eu sou uma exceção de não ter sofrido tanto essa situação, né? E ter sofrido essa situação, mas não é uma regra que é geral para todas e todos que se identificam enquanto travestis ou transexuais, tá? E realmente muitas mulheres me inspiraram. A primeira que sempre vai ser minha inspiração é a minha mãe. Minha mãe me inspira muito pela força dela, pela luta, de ter criado 5 filhos sozinha, entendeu? Ter lutado, ter dado todo um caminho para esses filhos e para mim, né? Que são 4 filhos e eu sou a quinta,
né, numa propositura muito grande. E também outras mulheres, por exemplo, algumas professoras minhas, né, que até me alfabetizaram, a professora mesmo que me alfabetizou é minha amiga até hoje, né, que é a professora Maria Argentina, né, trabalhamos juntas na rede municipal, na rede estadual eu diretora numa escola, ela na diretora na escola vizinha, né, então ela também me inspirou muito, né, e até assim no falar, na postura, isso tudo a gente vai também tendo todo um aprendizado, todo um tica-tica-bum, sabe? Então isso foi muito permeador. E, numas linhas gerais, tem mulheres mesmo da mídia, mulheres muito conhecidas, que também me representam muito e por isso que elas me inspiram, né? Que, por exemplo, Zezé Mota, Conceição Evaristo, Thaís de Araújo, Elza Soares, sabe assim, e tantas outras, Michelle Obama, sabe assim, tem muitas outras. A lista é muito comprida, muito grande, se eu for dizer, porque de cada uma, nessa representatividade, no ponto em que elas se colocam, que elas falam, sabe? Então é muito significativo, né? E recentemente tive a oportunidade de conhecer muito mais de perto Carolina Maria de Jesus, né? Que tem toda uma história, retrata ali essa questão da favela mesmo, da periferia, né? E eu até digo, eu sou da periferia, né? Nunca morei, não moro em uma favela, mas falar que Campo Limpo não é periferia, eu vou estar querendo ser o quê? Né? Eu tenho que ter essa característica que eu sou também da periferia. Né? Eu também sou desse ponto aqui, eu sou desse lugar, eu sou desse território. Então, muito significativo para mim também está sendo, nesse momento, a Carolina Maria de Jesus. Né? E a lista é muito comprida, de tantas mulheres aí que podem realmente me inspirar e que muitas me representam também. Sim, sim. E você vê essas mulheres como inspiração, né? Teve elas como inspiração, eu tenho certeza que muita gente também te vê como uma inspiração, né? E para essas mulheres que estão se descobrindo agora transexuais, né? Qual é o incentivo, reflexão que você deixa para essas mulheres? Olha, eu deixo uma reflexão que é a seguinte, que a gente tem que ser o que nós somos. A gente não pode ser o que o outro quer que a gente seja, né? Eu sou Paula, uma pessoa humana, e assumir também tudo o que eu sou, então, negra, mulher transexual, professora, umbandista, tataraneta de indígena, então, a minha ancestralidade, sabe, eu tenho que ter todos esses contextos. Então, esta é a mensagem, ser quem de fato é, né? E buscar sempre uma questão que se tem bem assim no mundo, né? Um túnel escuro, lá no final você encontra a luz, né? Quando você está numa situação, num problema, tem uma luz no fim do túnel. Não, não é no fim do túnel que a gente tem que encontrar essa luz. A gente tem que entender que nós já somos pessoas de luz. Enquanto pessoas de luz, isso todas e todos e todos que estão nos ouvindo, nós é que acendemos essas luzes ao caminhar neste túnel, né? E aí vamos caminhando, já seguindo outras pessoas que estão à nossa frente, outras estão vindo atrás, e esse túnel já está se iluminando. Ele está completamente iluminado. Aí o que vamos encontrar no fim dele, aí é o que cada um pretende, cada um sonha, cada um deseja, entendeu? Mas não ficarmos esperando essa luz no fim do túnel. Nós é que temos que acender as luzes no caminhar desse túnel. É incrível, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom conhecer um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, né? Mostrar para as pessoas que tem pessoas com uma história tão bonita que não precisam desistir delas, né? Porque a taxa de homicídio transexual é bem grande também, por conta deles não estarem
colocando o que sentem para fora, então eles tenho certeza que eles veem você como uma inspiração. Então, muito, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, querida. Está e coloco-me à disposição, entendeu? Que acho que é isso que a gente tem que premiar, acender luz. Né? Acho que o que nós fizemos aqui hoje é acendemos luzes, tá bom? Acho que Sim. é isso. Muito Obrigada. obrigada, gratidão. Tchau. Beijo. Obrigada. Beijo.